Estamos juntos aqui para começar a pensar, né, a obra de Macunaíma. Então, de imediato, eu gostaria de dizer que eu fiz recentemente num colóquio que foi de 100 anos de modernismo no Brasil, que teve na Universidade de Letras, na Escola de Letras, do Centro de Letras e Artes, que o tema era o recado do xamã, de Macunaíma a Macunaíma e vice-versa. Né? O que eu queria com isso, com esse trabalho? Eu queria, de alguma maneira, trazer, numa releitura da obra do Mário de Andrade, que se detivesse um pouco mais sobre a função do xamã nessa construção desse monumento, né? Que Macunaíma é um monumento da literatura brasileira. Tem um estudo anterior, já feito pela Lúcia Sá, chamado Literaturas na Floresta, que é um estudo cavalar, maravilhoso, que pensa a literatura latino-americana a partir, né, das vozes que foram duramente reprimidas durante o processo de colonização, e que é um livro fundamental a partir do qual eu comecei a pensar também as minhas questões. Mas eu venho trabalhando o xamanismo já há uns 3 anos, o que vem a ser o xamã, porque essa figura me encantou sobremaneira para pensar a civilização ameríndia que estava aqui, nesse espaço geopolítico que a gente chama hoje de Brasil, né? Que a gente deu esse nome por um acaso, né? Entre mil aspas na palavra acaso, e que é um espaço geopolítico potente, pleno de civilizações de, no mínimo, 12 mil anos de existência. Né? Que, com civilizações e com nações formadas, estruturadas, organizadas em vários espaços ameríndios. Né? A gente pode falar que houve uma civilização muito específica no espaço da floresta amazônica, das savanas amazônicas, especialmente das savanas, quando a gente vai falar de Macunaíma. Então, assim, essa civilização que é diferente das mesoamericanas, né, das mexicas, maias, das incas e da norte-americana também, embora tenha elementos que são incorporados dessas outras civilizações. Só para a gente ter uma ideia, né, a gente tem ideia hoje de que seria mais ou menos 60 milhões de habitantes nas Américas quando os europeus chegam aqui, quase o mesmo número de habitantes que havia na Europa. Né? E na Amazônia, 10 milhões de habitantes. Ou seja, essa balela que foi inventada de que era um território selvagem, não domesticado pelo homem, é uma enorme e imensa mentira. Né? Então, só para a gente ter mais essa introdução geral, antropológica, social, antes de entrar objetivamente na questão do Mário de Andrade. Então, por que o xamã, a figura do xamã, vai surgir nessa minha releitura de Macunaíma? De imediato, a questão é que Koch Greenberg, que é um etnólogo e um naturalista, um etnólogo e naturalista alemão, que faz várias viagens para o Brasil, em 1911, ele se encontra com Akuli. Posso seguir? Está tudo tranquilo? Pode. Tá. Ele está falando aqui comigo que está tendo... Tá bom. Então vou seguir, vou em frente. Pensei que fosse algum problema comigo. Não. Fica logo paranoico, né? É comigo. Não, então Akuli era um xamã Taurepeng. Taurepeng era um dos povos que fazem parte de um grupo étnico chamado Pemon, que você tem os Taurepangues, você tem os Arecunas, né? E esse grupo ele faz parte de um tronco linguístico maior, que são os chamados Caribes. Uhum. A gente pode imaginar que na Amazônia, os Caribes eles vêm desde o Amapá, passam pela Amazônia Central e adentram fortemente o que a gente chama desse espaço da cultura do Orinoco, que vai estar ali no norte do Brasil, Roraima, né, que pega Venezuela, pega Guiana, né, um pedaço da Colômbia, e que os Caribes são um dos troncos linguísticos mais fortes. A gente tem vários outros. Ali na Amazônia temos também os Aruaques, tem os Tucanos, né, temos também o grupo Pano, e o que mais a gente conhece, porque eram os povos que estavam na costa, os Tupinambás, Tupis, que vêm do Rio Madeira, descem, vão pela costa, descem, né?
e foram os povos que nós temos primeiro contato. Mas, enfim, os caribes, então, são um grupo muito interessante, porque os xamãs caribes e a formação, a gente sabe que porque assim, que nós tínhamos aqui com a chegada dos europeus, só na Amazônia, uma média de... Atualmente tem 300 e poucas nações, e mais ou menos 170, 180 línguas atualmente. Isso aí, imagina, triplicado no momento que os europeus chegam aqui, ou seja, uma multidão, uma multipolaridade de possibilidades, de visões de mundo, de concepções de existência, né? E os caribes faziam um grupo ali que tinha e todos esses povos têm sempre a sua formação, que a antropologia já trouxe para a gente, né? Tem sempre os seus heróis culturais. O que são os heróis culturais? Quem organiza os interditos, quem forma as especificidades daquele povo enquanto nação. E os povos caribes têm uma especificidade muito interessante, que eles pegam uma figura chamada pela antropologia de trickster. O que é o trickster? É o que a gente pode trazer para a nossa cultura como o jokerman, o jogador, né? O safado, o malandro, o jogador, o jokerman, que está sempre fazendo coisas, malandragens para sobreviver. E esse povo caribe tem como herói cultural um trickster. Então, assim, imagina um herói cultural que fundamenta toda o espaço de territorialidade, a formação do caráter, a formação social, os interditos. É um trickster. O que é um trickster? Então, vocês entenderam mais ou menos o que é o trickster, né? É esse o Jokerman, o jogador. Tem a música do Bob Dylan, que o Caetano fez uma versão belíssima, Jokerman, que é exatamente isso. Só que o Jokerman que o Bob Dylan absorve ali é via Jung, que é um Jokerman meio sombrio. E nós estamos aí com um Jokerman absolutamente solar e desreprimido. Então, vocês imaginam que esse Jokerman, que é um herói cultural, que é raro, na América do Norte é mais comum, nos povos da América do Norte é mais comum você ter trickster, mas é muito raro você ter um trickster herói cultural, ou seja, um formador daquela nação, um introdutor da agricultura, quem leva ao descobrimento do fogo, enfim, que traz a civilização, né, sob o viés, claro, ameríndio, para esse povo. Então, só para a gente ter uma ideia da grandeza do que significa um herói cultural. Para a gente ter uma ideia, os povos Yanomamis, que são ali do lado dos povos caribes, eles simplesmente têm herói cultural, que são dois irmãos gêmeos. Um é o Mama, que é o autêntico herói cultural. O outro é Iaoase, que é um trickster que faz tudo errado, mas não é o herói cultural. O Omama conserta o que ele faz errado. Vocês estão entendendo a diferença? Os caribes não. Além de ser o herói cultural, o que fundamenta toda aquela concepção de vida, ele é um trickster.